E o cemitério do Paquetá é o mais antigo de Santos. Nele estão enterradas personalidades como o poeta Vicente de Carvalho e o governador Mário Covas. Mas um outro personagem que frequentou o cemitério intrigou os santistas no início do século passado. Muitos tinham certeza que viram um fantasma de uma mulher, uma história que até frequentou as páginas dos jornais da época. Seria mito ou realidade? Muitos garantem que viram o fantasma caminhando pelo cemitério do Paquetá, mais antigo de Santos. Os relatos foram ficando cada vez mais frequentes e, mesmo com a descrença de alguns, chegou a virar até notícia de jornal. Foi em 29 de julho de 1900. O exemplar, guardado por tantas décadas, tem entrevistas com alguns dos que diziam ter visto a alma penada. O assunto predileto e de atualidade, como descreveu o jornalista. Um morador contou que o fantasma passou por ele num andar compassado e lento. Um outro morador disse que sentiu um tremor inexplicável pelo corpo. Na época, a iluminação pública era feita com lampiões, bem afastados um do outro. E o costume da população era o de dormir cedo. Tudo isso favorecia esse clima de mistério. E a história, contada de geração em geração, é a de que todas as noites o fantasma de uma mulher aparecia em frente ao cemitério, acenando e chorando. A matéria do jornal conta que curiosos começaram a ir até os arredores do cemitério desejando ver o fantasma. Em uma noite, alguns moradores se reuniram para esperar a mulher. Nós queremos ver o fantasma! Onde está esse? Então vamos tomar o cemitério! Vamos invadir! Vamos desmascarar essa impostora! Saia daí! Vamos, saia daí! O grupo então resolveu arrombar os portões e invadir o cemitério. A polícia precisou ser chamada para conter os ânimos da população, que queria, enfim, esclarecer essa história de fantasma. Queremos ver o fantasma! Vamos desmascarar essa impostora! Ouçam! É o troféu da cavalaria! Fantasma do Paquetá, mito ou verdade? A questão já foi até tema de um documentário. Mas apesar da crença popular, o pesquisador Francisco Carbala tem uma explicação. A aparição que tanto assustou os moradores nada mais era do que uma mulher de luto. Ela teve envolvimento com um padre, engravidou e teve um filho desse padre. Ocorre que essa criança morreu de tétano, que era muito comum naquela época. O primo mais rico dela enterrou essa criança aqui no Paquetá, na ala infantil. E ela passou a vir à porta do cemitério todos os dias prantear o seu filhinho amado. Porque era o que restava para ela, porque ela foi expulsa de casa e de uma sociedade rica. E por que de noite? Ela, pelo envolvimento dela ilícito naquela sociedade da época, não era perdoado. E as pessoas viriam a maltratá-la pela condição dela de mãe solteira. Só restava para ela, altas horas da noite, poder vir ao cemitério prantear o seu filho sem ser incomodada. Existem poucos registros sobre Maria, mas os pesquisadores acreditam que ela tenha morrido em agosto de 1900. Finalmente, a Maria, quando morreu, foi enterrada como indigente no Sabuó. Mas o seu primo deu um jeito de trasladar os seus restos mortais, porque ele queria que ficasse junto da família. Esse primo quis casar com a Maria. Ela se recusou. Ela não queria mais ninguém. Então os restos mortais da Maria hoje estão no cemitério do Paquetá. Bem, se o fantasma era a tal mulher de luto, é difícil de afirmar. O fato é que depois da morte de Maria, várias pessoas continuaram dizendo ter visto uma mulher andando pelo cemitério.